because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Stefânia Amaral. E eu sou a Samantha Brasil. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. O programa de hoje é sobre a atriz, diretora e produtora Penny Marshall, que nasceu no dia 15 de outubro de 43 em Nova York, nos Estados Unidos. Ela era filha de uma professora de sapateado e de um diretor de cinema, e irmã mais nova de 2 cineastas. Então, de certa forma, ela já cresceu envolvida no meio artístico. A Penny, ela frequentou uma escola particular de meninas em Nova York e depois ela foi para a Universidade do Novo México por 2 anos e meio. Ela estudou matemática e psicologia lá. Ela não terminou, pelo que eu percebi, a graduação dela, porque nessa época ela teve uma filha e aí por isso ela se casou. E foi um casamento super rápido, durou uns 2 ou 3 anos. E aí, desse momento que ela casou e quando ela se separou, ela começou a ter que fazer vários trabalhos para conseguir manter ela e a própria filha. Então ela trabalhou como secretária, como coreógrafa. E aí depois ela chegou no cinema como atriz. Na verdade, né? Ela fez o filme Lua de Mel com Papai de 68, que a estrela era Debbie Reynolds. E depois ela continuou participando de filmes e principalmente seriados ao longo dos anos 70, até que ela dirigiu um episódio do seriado Working Stiffs em 79 e 4 episódios de Laverne and Shirley entre 79 e 81, sendo que nesse último seriado ela também era uma das protagonistas, ela também atuava, e por esse papel ela foi indicada a 3 Globos de Ouro em 78, 79 e 80. Na década de 80 foi daí quando ela começou a dirigir filmes. Ela começou com Salve-me Quem Puder, de 86, que era estrelado pela Whoopi Goldberg. Depois foi o enorme sucesso de Quero Ser Grande, de 88. Tempo de Despertar, de 90. E Uma Equipe Muito Especial, de 92. Então foram vários sucessos seguidos, né? E esses 3 últimos a gente vai comentar no programa de hoje. Depois disso, ela lançou Um Novo Homem, em 94, que teve uma recepção bem morna, e Um Anjo em Minha Vida, de 96, que foi indicada ao Oscar de melhor trilha sonora de comédia ou musical. Parênteses, eu não lembrava que em 96 o Oscar ainda separava trilha sonora por trilha sonora de drama e trilha sonora de comédia. Eu fiquei meio surpresa quando eu vi isso. Na minha memória, isso tinha acabado bem antes. E em 2001 ela lançou Os Garotos da Minha Vida com a Drew Barrymore, e depois disso ela começou a trabalhar mais na TV, esporadicamente, porque ela começou a ter uma série de problemas de saúde também. E agora o documentário Rodman tá em pós-produção, né? Vai ser lançado, tem previsão de estreia para setembro desse ano. Diz que aqui que os hobbies da Penny Marshall incluíam bordado, quebra-cabeça e compras de antiguidades. Oh, isso é muito fofo. É muito... Que inusitado. E a Penny Marshall, ela tá recebendo esse programa também como uma homenagem póstuma nossa, já que ela faleceu agora em 17 de dezembro, recentemente, de 2018, né? Aos 75 anos, em Los Angeles, por complicações relacionadas a diabetes. Procurando um pouco sobre a vida dela em entrevistas e tal, comentários dela sobre a carreira, uma coisa que me chamou a atenção foi que ela falou que o maior arrependimento dela foi não ter feito Forrest Gump, porque ela recebeu o roteiro preliminar e ela considerou ele um péssimo roteiro. E eu digo, Penny,
você fez uma ótima escolha, porque mesmo o roteiro final é péssimo. Tá vendo? Mulheres sábias, tá vendo? E uma coisa que chama a atenção também é que ela parece que a questão da autoimagem dela sempre foi algo que impactou a carreira dela, porque ela começou como atriz e ela diz em entrevista que o maior legado dela, da carreira dela, foram filmes e papéis que fizeram as pessoas rirem e se emocionarem sem ela ser bonita. Ela afirma isso. E aí ela diz que ela cresceu e ela tinha na telona, né, as imagens de pessoas como a Elizabeth Taylor, a Doris Day, a Debbie Reynolds, e ela não se encaixava nesse padrão. Mas que ela nunca magoou ninguém, ela teve uma boa carreira e ela teve uma boa família, e isso pra ela era importante. Então acho que é curioso como ela traz essa questão da aparência nas entrevistas, porque ela sempre foi colocada no lugar de uma mulher comum no meio. Nossa, ela é tão bonita, né? Tô vendo umas fotos dela aqui novinha, tão bonita. Nossa. Essa questão da autoimagem realmente é pesado, né? Bem pesado para as mulheres. Inclusive, a Penny, antes da fama, né? Antes da fama dela e da outra mocinha, ela e a Farrah Fawcett gravaram um comercial de shampoo anti-caspa. Olha que trivia, meu povo. Shampoo anti-caspa. E aí parece que a produção deu a Penny o papel de garota normal, né? Mocinha normal. E a Farrah Fawcett de mocinha maravilhosa. Eu fico pensando, eu queria muito ver esse comercial. Será que é um antes e depois? Sei lá, tipo, sem shampoo anti-caspa, Penny com shampoo anti-caspa, Farrah Fawcett, sei lá. Mas... E nenhuma das duas era famosa ainda, né? Foi uma aventura. Agora, fiquei pensando, você falou isso tudo, fiquei pensando que no filme Uma Equipe Muito Especial tem uma personagem que é colocada nesse lugar de mulher feia, né? Que não cumpre esses padrões. Sim, agora aqui, talvez, de alguma forma ali, ela não colocou uma pitadinha de crítica, justamente, gente, vocês me olham desse jeito, mas eu tenho muitas qualidades. Né? Porque tá no filme, isso eu achei interessante. Que, aliás, é um filme muito bacana, né? Muito Adoro. bacana. Nossa. Mas é engraçado também, uma coisa que eu percebi indo atrás dessas entrevistas também foi o fato de que ela fez muitos seriados mesmo nos anos 70, início dos 80. Eram seriados de grande sucesso, tanto que ela teve 3 indicações ao Globo de Ouro como atriz, né? E só que esses seriados não chegaram no Brasil, né? Não são programas que são conhecidos aqui pra gente. Então a gente não tem muito essa dimensão do que foi a fama dela enquanto atriz, né? Só que mesmo com o sucesso grande que foram os filmes que ela dirigiu, ela é muito, muito mais conhecida nos Estados Unidos como comediante. O que pra gente é bem curioso, né? Então, principalmente agora, depois que ela faleceu, assim, ela foi muito lembrada como essa mulher extremamente engraçada. Inclusive, assistindo no YouTube as entrevistas dela, a gente percebe um senso de humor bastante afiado. E ela é mencionada por outros diretores, outros diretores que tuitaram condolências e tal, agora com o falecimento dela. Todos citaram esse senso de humor e o talento dela como atriz de comédia, além do fato de ela ser diretora. Mas parece que a carreira de comediante dela foi mais marcante, sabe? Curioso isso. E de qualquer forma, os filmes dela também têm, a maior parte deles, essa pitada de humor, né? Ela traz uma certa leveza. E antes de a gente começar a falar sobre os filmes especificamente, entrar na discussão, só avisar que a Raquel não pôde gravar com a gente hoje, aconteceu um imprevisto, mas ela gravou um episódio especial do Cinematório especificamente sobre o Quero Ser Grande, então a gente vai deixar o link aqui para vocês ouvirem também os comentários da Raquel sobre o Quero Ser Grande. O primeiro filme que a gente vai discutir aqui hoje é o Quero Ser Grande, de 88, que é um grande clássico da Sessão da Tarde, né, para quem viveu aí a virada dos anos 80 para os anos 90, né? E é isso, né? Um filme que é sobre um menino que tem 12, 13 anos, né? Ele faz pedido para uma espécie de um gênio
numa máquina de um parque de diversões, coloca a moedinha e faz o pedido lá. E tem uma cara de demônio, né? Vamos falar. O gênio parece um demônio. Explosão. E o pedido dele é pra se tornar grande, né? Porque tem toda uma questão de uma menina que ele tá afim, que tá saindo com um cara mais velho, enfim, aí é um pouquinho besta, mas depois desse pedido ele vai dormir e ele acorda na manhã seguinte no corpo de um adulto, que é interpretado pelo Tom Hanks, né? E o filme ele foi o primeiro filme dirigido por uma mulher a arrecadar mais de 100 milhões na bilheteria dos Estados Unidos. Foi um grande marco nesse sentido, comercial, né? E ele também foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original, que foi escrito pelo Gary Ross e também pela Annie Spielberg, que é a irmã, né, do Steven Spielberg, e melhor ator pro Tom Hanks. Então ele foi um filme que ele teve uma boa recepção tanto de público quanto de crítica, vários prêmios, enfim. Nossa, também me chamou a atenção o nome da irmã do Spielberg, né? Eu fui procurar na MDB, ver que mais que ela tinha feito. Eu falei, gente, olha só, nem sabia que essa mulher existia. E ela não fez mais nada de relevante, né? É curioso isso, porque o filme fez tanto sucesso, depois podia abrir muitas portas para ela para muitas coisas, né? Eu não sei, acabou que ficou meio por aí mesmo. Pois é, tem essa questão aí. Acho que o Spielberg, ele produziu esse filme, né? Não tenho certeza. Isso, acho que sim, é. E aí, realmente, né, esse filme, pra quem viveu essa época, passava dia sim, dia não, na sessão da tarde, né? Inclusive, eu acho que a Globo extinguiu a sessão da tarde, ou vai extinguir, tá num dilema desse, né? E eu falei, nossa, marcou toda uma geração de cinéfilos, por exemplo. Pode. E aí tá nessa leva de programas que estão sendo extintos, né? Tipo Video Show. Nossa, e é muito louco, porque de tarde você vai passar só o quê? Programa de fofoca o tempo todo? Não fiquei me perguntando assim, sabe? Mas enfim. Nossa. Pesado. Só falta querer tirar Chaves agora também, o SBT. Aí acaba de vez o mundo. Não pode. Isso tá, né? Tipo, tombado pelo patrimônio da humanidade. Não pode. Mas eu achei que você fez essa criticazinha, Isa, no começo. Mas, cara, quem de nós nunca quis ser grande para poder fazer muitas coisas, né? Isso é uma coisa de todo adolescente, né? Óbvio que ali o mote foi essa coisa mais boba, né? Porque a menina tava com um rapaz mais velho, tem essa coisa ainda. Mas quem de nós, quando é adolescente, não quer ser adulto para poder fazer o que quiser, esse tipo de coisa? E é um mote muito, muito fabuloso. O filme é divertidíssimo. E o que mais fiquei impressionada com os filmes dela, de um modo geral, principalmente as duas comédias, é que por mais, né, que sejam na década de 90 praticamente, né, final de 88 e o outro 90, 92, gente, é incrível como os filmes, apesar de, né, retrato de uma época, não envelheceram mal, pelo contrário, envelheceram super bem. Sim. E trazem debates, inclusive, muito pertinentes ainda hoje. E ela consegue escapar de vários probleminhas da época mesmo, né, de senso comum, de uma geração, e ela escapa de forma brilhante de várias questões. Eu fiquei realmente muito, muito surpresa de rever depois de 1000 anos, né, esses filmes, e eu falei, gente, como envelheceu maravilhosamente bem, incrível. Palmas e muitas palmas mesmo para Penny Marshall, viu? Até com as escolhas dela, né, como você colocou, por exemplo, ela não quis fazer o Forrest Gump, né, e tudo mais. Então, quer dizer, as escolhas dela foram muito acertadas, né, e é bem interessante isso. Opa, pitou aqui, desculpa. É interessante isso que tu falou de como o filme envelheceu bem, porque antes de ter revisto para essa gravação, eu tinha comentado com Estefânia que desse filme Quero Ser Grande eu lembrava, obviamente, da cena do piano gigante com a música do Chambinho, né? Que é maravilhosa, revendo. Eu chorei revendo essa cena. Uma cena enfatizada, né, na história do cinema, inclusive. Vários filmes depois, inclusive, reverenciam essa cena e retomam ela em filmes. Sim. É realmente impactante. E a outra coisa que eu me lembrava desse filme antes de rever era que quando eu era criança, eu achava estranho a coisa do menino de 13 anos, embora num corpo de adulto, namorar com a mulher adulta, né? Assim, durante o filme. Era uma coisa que quando eu era criança, eu achava um pouco esquisito. Agora, como adulta, revendo o filme, eu fiquei bastante surpresa como isso foi lidado de uma maneira ótima. Óbvio, ainda é um menino de 13 anos namorando com uma adulta. É super problemático, né? Assim, questão de idade e tal. Mas, assim, o filme lida com isso de uma maneira, claro, tendo que levar a gente pela suspensão de descrença, só que pela total ignorância dessa mulher da situação que estava acontecendo, né? Claro, não, é bonito como ela coloca isso, como o roteiro constrói isso, né? Porque, inclusive, ele vai desaprendendo a ser criança muito antes de se interessar por ela, né? Porque enquanto ela estava ali investindo amorosamente nele,
que, aliás, isso é uma questãozinha que pegou, que eu fiquei pensando, né? Porque tem uma hora que os personagens dizem pra ela que ela meio que dá a entender que ela só subia na carreira porque cada vez ela estava com um homem diferente fazer sucesso lá dentro da empresa, né? Então, assim, como se as mulheres só conseguissem subir na carreira por esse viés. Ok, a gente fica, né, passa um pano ali, segue o baile. Mas ela dá em cima dele e ele, de primeiro, porque é uma criança, não percebe isso. E é muito genial como ela vai colocando a perda da inocência dele por outros fatores e que, por fim, culmina nesse romance muito louco, né, porque ele é uma criança num corpo de adulto, mas o modo como ela vai construindo isso é muito interessante. Nada é gratuito, nada né, de forma, assim... moralizante ou amoralizante, digamos assim. E é legal aquele finalzinho que ela bota aquela suspensão, né? Olha, então eu vou preferir voltar a ser criança, eu quero ser criança, mas quem sabe se um dia a gente não se reencontra na vida. E esse amadurecimento do personagem é muito marcadamente expresso no próprio figurino do filme, né? Que, tipo, o Tom Hanks começa sem saber como um adulto naquele mundo corporativo deve se vestir. Caraca. E usando umas estampas, umas roupas coloridas, meio descombinadas, não sabe o que é um traje de gala, né? E aí, no final, ele vai indo e cada vez mais formal e cada vez mais atolado no trabalho, né? Isso. Mas uma coisa que eu achei interessante também foi que essa inocência dele no corpo de adulto parece que é maior quando é o Tom Hanks, que inclusive a atuação dele é fenomenal, né? Assim, os trejeitos de jovenzinho, né? Mas às vezes parece assim que ele é mais inocente quando tá no corpo de adulto do que naquele começo do filme quando mostra ele com os amigos e tal, que eles ficam falando de olhar o decote da professora, não sei o que lá. Então, parece que ele tem mais noção das coisas de sexualidade quando ele tá no corpo dele do que quando vira o Tom Hanks. Mas eu acho genial isso, porque justamente esse corpo que não é o dele, né? Então ele tem que se encaixar, de repente ele olha, tem um pênis enorme, que fazer com aquilo, porque não passou pela fase de transição dos hormônios, né? Então, como lidar? É muito maravilhoso. E aí eu entendo, inclusive, esse desconforto que ela vai colocando. É muito brilhante isso. E talvez a noção dele criança também, né? Tipo assim, repete o que o amiguinho fala ali e não sabe a maldade, igual a gente dançava El Chan. Eu tô falando a gente porque, né? Quem não né? Tipo, sim, mas a gente às vezes não tem dimensão. Tá repetindo aquilo, mas não sabe. Aí como ele tá na pele, né, do adulto, e é uma metáfora massa também, essa de que de repente um dia você acorda e você é um adulto, porque tem essa percepção geral, assim, eu acredito, né, que o tempo passa, a gente quer que o tempo passe, não sei o que, processos, mas e aí quando passa, meu Deus, eu sou um adulto, sabe, é um choque, o que eu faço com isso? E ser um adulto é ser uma criança grande, sabe, eu acho que ele, principalmente ele no trabalho, é meio assim. Tipo, ninguém meio que estranha. Tá cheio de homem, criança grande aí no mundo, né? Sim, exato. Os comportamentos dele, assim, tipo, o pessoal ri, assim, no máximo e tal, mas não se investiga a fundo, ninguém questiona, sabe? Suas credenciais. Você é um cara branco, de repente chega, o chefe gosta do você e você tá numa puta posição, vira sabe, vira um cara foda na empresa. Do homem branco, né, de repente, ele sabe tudo de como são os melhores brinquedos do planeta Terra, porque obviamente ele pensa como uma criança, mas ninguém questiona porque tá dando lucro. Se deu lucro, deixa o cara ali continuar com o gênio espontâneo, né? Tipo, é o QI, né? Ele é parça do chefe, né? Ficou amiguinho ali na cena do piano, já consegue altos privilégios e benefícios. Então, e assim, não passaria no Bechdel, né? Porque as personagens femininas, a personagem feminina, né, principal ali, que se relaciona com ele, que eu adoro aquela atriz, inclusive. Seria a mãe também, no caso. Tipo, elas também que existem em função dele, assim. Sim, estão isoladas também, né? E não... Mas, assim, a época, estamos considerando ali anos 80 e tudo. Muitos filmes de hoje ainda fazem isso, infelizmente. Mas gosto muito da atuação dos dois e tudo. Aquela atriz, eu gostava dela de Weeds. Esqueci o nome dela agora, mas eu adorava ela em Weeds. Série disponível na Netflix, assistam. Mesmo criadora de Orange is the New Black. E é isso, assim, ele tem... Eu acho que eu vi vários problemas, assim, pra mim hoje. Tipo, meu Deus, eu assisti isso criança, sabe? Mas talvez eu criança não horrorizasse com essas coisas. Quais que foram os problemas que tu viu? Assim, eu acho que passava na TV a cena que os dois vão lá e ficam juntos.
Ou eles censuravam isso. Passava. Porque tem um corte, mas tem, tipo assim, ele pegando o peitinho, sabe? Tem uma Amiga, coisa... é do Gugu, domingo de tarde, todo mundo seminu, peito pra fora do biquíni, domingo de tarde, isso aí era padrão. Então, não é essa cena SBT, é nada. eu via várias coisas no SBT, tipo, várias coisas. Assim, Filmes do John Candy com mulheres de peitos de fora todo dia de tarde no SBT. Tipo, isso era o padrão. No SBT, mas esse filme passava no SBT ou na Sessão da Tarde? Pois é, anos 80, né? Vida louca. Gente. Eu acho que ele era... Podia tudo. Sim. Passava na Globo, mas é isso, né? Tipo, não tem nenhuma cena de nudez, né? Tem um fade ali na cena de sexo que não passa, né? Que não existe, no caso, né? Fica subentendido. Sim. A questão é a idade do personagem que a outra personagem não sabe, né? Existe um consentimento de ambos os lados e ela não sabe da idade. Enfim. Até certo ponto, aquelas dando spoiler. Oi? Até certo ponto. Porque depois né? Depois, quando ela sabe a idade, ela só dá um beijo na testa dele e diz que acho lindo. Quem sabe daqui a 10 anos. Isso é lindo. Isso é lindo, esse beijinho na testa. Sem assistir esse filme, eu fiquei confusa, sabe? Tipo, eu gostei, é divertido, mas tem umas coisas assim que eu notei, que é prostituição, pedofilia, subtexto do crime em Nova York, saca? Tipo, que eu acho que algumas coisas são maduras demais e outras coisas são infantis demais. Então, assim, a revisão não bateu tanto, apesar de eu ter gostado. Essas coisas convivem o tempo todo, e eu acho que pra mim, tá? Ela consegue lidar de forma harmônica, com que as coisas não tenham muito peso, digamos assim, sabe? Ela flerta com essas coisas todas que você falou, mas nada disso é muito relevante para aquela trama. É só assim, são coisas que orbitam e estão ali. Qualquer pessoa tá ali sujeita a ter contato com essas coisas. E isso nunca é o foco principal do filme. Então, pra mim, foi tranquilo, assim. Pra mim, de todos esses filmes de sessão da tarde, que a gente... Na época do falecido podcast que eu e a Estefânia participávamos, a gente fez um programa sobre a filmografia do John Hughes, que é considerado um dos grandes diretores de filmes de adolescente dos anos 80, enfim... E cara, eles envelheceram pessimamente, assim, rever esses filmes é um desgosto. Menos Clube dos Cinco. Clube dos Cinco salva, com exceção do final, né, mas isso é uma outra história, mas ele é o menos pior deles, assim. E mesmo a Penelope Series com o Quanto Mais Idiota Melhor é ótimo ainda, é engraçado, tem alguns probleminhas. Não é tão ruim. Como assim tem probleminhas? Quanto mais já Elas estão brincando, eu sei que tem, mas é maravilhoso. Mas eu fiquei impressionada com esse Quero Ser Grande, porque pra mim ele foi um desses filmes que a gente revê agora e que menos me pareceu envelhecer ruim nessas questões, sabe? E essa parte da violência de Nova York, eu achei que foi abordado de uma maneira maravilhosa, porque ele mora no subúrbio, né? Então ele tem que pegar o trem pra ir pra cidade. O primeiro dia ele tem que pegar um quarto lá num motel e tal, né? E aí aquela coisa, os tiros, ele precisa trancar a porta, ele ouve barulho de tiro pela janela. Ele fica em pânico, muito legal. Tem uma cena que eu achei fantástica, que ele tá assistindo um faroeste na TV, e aí ele desliga a TV e os tiros continuam do lado de fora. E aí mostra que a porta tá trancada com a penteadeira que ele deslocou pra trancar essa porta, e nessa penteadeira tá colado um adesivo daquele I Love New York, sabe? Eu acho, assim, de uma crítica sutil muito boa, sabe? Eu não reparei no adesivo, muito bom. Eu reparei na Madonna que aparece no quarto do amiguinho dele. Eu até postei no nosso Feito por Elas, tem um pôster da Madonna. Inclusive aquele menino, eu achei meio assim... Eu não gostei daquele menino não, amigo dele. Ele some. Tipo, o adulto tá lá fazendo a vida dele e a gente nem ouve falar do menino mais. Aí, de repente, ele tá no aniversário dele. Sabe? Não, mas ele reclama disso, inclusive. Ele reclama que ele ficou adulto demais e não dá mais atenção pro melhor amigo. Isso tem um diálogo sobre isso no filme, que é ótimo, inclusive, né? O quanto também a gente relega algumas coisas que estão no nosso passado. É bem bacana esse diálogo entre os dois. Não sei, eu revi o filme e eu fiquei com maior vontade, inclusive, pra mim ficou tão bem a revisão que eu fiquei com vontade assim, olha, daqui a pouquinho quando minha sobrinha crescer, tá com 3 anos, eu quero muito ver esse filme com ela. Nesse nível. Legal.
Eu acho massa ver coisas assim, consoles antigos, tipo, o filme já começa o inicinho do videogame, né, no computador, quadradão lá dos anos 80, o disquete, tá o jogo no disquete, e a dificuldade de informação que era pra nossa geração naquela época, né, tipo assim, hoje, em 5 segundos, no Google você vai lá e acha todas as listas de onde que vai ter a máquina do bicho. Dentro do filme foi toda uma burocracia, poder fazer uma lista no papel e fica ligando para as pessoas. Isso aí deu muita saudade, sabe? Ia demorar 6 meses para ser o resultado. Tipo assim, 6 semanas, assim, É ótimo para construir suspense, né? Essas tecnologias, assim. E ainda só para exaltar também, mais uma vez, a atuação do Tom Hanks. Tem uma cena numa festa que ele tá comendo um mini milho e ele não sabe que tem que comer inteiro. E ele come só os grãozinhos. Cara, é muito bom. E eu li que essa cena foi improvisada, que ele que fez isso pro personagem, né? E o timing cômico dele, inclusive Tom Hanks, ele era o rei desses filmes de sessão da tarde, né? Porque tinha aquele dos vizinhos, um dia a casa cai, do Joey contra o vulcão, enfim, antes de ele ser um ator oscarizado, ele tava em todos os filmes da sessão da tarde, né? Pega tudo, né? Ele é muito bom. E tem uma outra cena que é justamente quando ele chega nessa festa, tá todo mundo rindo da roupa dele, porque ele não tá com um traje adequado pra festa, né? E aí, quando ele percebe que tá todo mundo rindo dele, ele dá uma olhadinha pra baixo e verifica discretamente se o zíper da calça dele tá aberto. Gente, é muito bom a cara que ele faz, assim. Ele consegue transmitir uma inocência adequada para a idade do personagem e ao mesmo tempo nesse corpo de adulto, assim. É muito como se ele estivesse interpretando 2 camadas do personagem mesmo. O corporal dele é incrível nesse filme. Eu fiquei realmente, assim, abismada, sério. Eu suspeito que se Tom Hanks estudou olhando outros atores, né, assim, pegou referências no cinema, ele pode ter usado o Muito Além do Jardim do Hal Ashby, com o Peter Sellers, né, que é um filme de 79 que tem muito isso, assim, não é uma criança no corpo de um adulto, mas é um adulto que tem essa inocência gritante demais, sabe? Tipo, ele transmite isso do jeito assim, muito, muito doce, muito puro mesmo. Então é um filme que eu gosto bastante. Eu acho que pode ter sido um estudo pra ele, assim, pra ter inspirado, porque ele conseguiu realmente transmitir isso muito bem. Eu acho que eu li em algum lugar que ele também estudou o próprio ator que interpreta ele na versão de 13 anos, tipo, assim, as expressões, os trejeitos dele pra se basear, assim, porque eles não são tão fisicamente parecidos, né? Então, pra aproximar um pouco os dois. Sim, é massa. Eu acho que a cena que eu mais gosto é a hora que ele recebe o salário. Tipo, what? Só que ele tá achando muito, e a galera, pois é, né? É muito bom. O jeito que ele gasta o salário dele também, lá vendo o Billy Idol na MTV, cheio de comendo porcaria, tipo, tem muitos méritos, realmente. Eu me surpreendi, porque eu achei que quando ele crescesse, ia focar mais nas dificuldades, sabe? Tipo, nossa, eu queria crescer, agora eu cresci, que pai, eu tenho que pagar a conta, eu tô perdendo minha juventude. Mas não, ele fica de boa. Ele encontra o emprego dos sonhos. É bom crescer, sabe? Não é... Isso é legal também, não é só nostálgico, quero minha infância de volta, sabe? É surpreendente. Eu fiquei pensando sobre isso no final, mas aí já é uma divagação, né? Que quando ele crescesse pela segunda vez, ele ia descobrir que talvez o mercado de trabalho não é tão fácil assim. Ele ali tava na super, né, suspensão da realidade, né? Ele tava com foda-se ligado, então ele não tinha que se preocupar com o futuro, né, com o presente, porque ele tava em busca de voltar a ser criança. Quem dera que todo mundo pudesse ter uma segunda chance, né? Nem sei se seria bom, mas... Bom, a própria protagonista não quis, né? Disse, já passei por isso uma vez e não quero passar uma segunda, né? Olha, foi bem difícil. Porque os piores anos... Os piores anos ainda estavam em frente a ele, né? Pois é, eu também não ia querer de novo, não. Não, nem eu. Aliás, eu tava pensando nisso hoje, porque eu vou fazer aniversário em breve, quer dizer, quando o programa for ao ar, eu já fiz aniversário, mas enfim. E eu fiquei pensando, cara, eu vou fazer 40 anos daqui a pouco, e os meus 30 anos é a fase melhor da minha vida, assim, sabe? Então, se alguém me perguntasse qual fase da sua vida você queria voltar, ou ficar, ou permanecer, enfim,
meus 30 anos foram os mais felizes. Eu jamais ia querer passar novamente pela adolescência, jamais. Hi-Fi, com certeza não. E por falar em grandes atuações, né, o filme seguinte da Penny Marshall tem 2 delas. O Tempo de Despertar, que foi lançado em 90, e ele é baseado em um livro semi-autobiográfico do médico Oliver Sacks, que mostra um pesquisador, o Dr. Sayer, ao invés de Sacks, olha a referência, vivido pelo Robin Williams, que trabalha em um hospital e percebe que vários dos pacientes, das pessoas que estão internadas lá, que são paralisadas, tinham em comum o fato de que no passado elas tinham tido dores de cabeça atípicas que não tinham conseguido um diagnóstico padrão. E aí ele resolveu testar um novo remédio desenvolvido para Alzheimer, e o filme mostra a evolução, os resultados desse experimento e as dificuldades dessas pessoas, especialmente Leonard, que foi o primeiro paciente que ele observou, que era interpretado pelo Robert De Niro. O filme ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado, de melhor ator pro Robert De Niro e de melhor filme, sem receber a indicação de melhor direção para Penny Marshall. É uma novidade, né? Absurdo! Então, mais aí um desses filmes que entram para a história do Oscar, de mulheres diretoras que não são lembradas nas indicações. A direção do filme é fantástica, né, gente? O roteiro e a direção são incríveis, nossa. Um crime isso, hein? Fique registrado aqui. Um criminoso não ter sido indicado. Com certeza, absurdo mesmo. Eu amei esse filme, senão eu não tinha visto, eu não sei como que esse filme se perdeu na minha vida e eu não assisti ele em nenhum momento até agora, mas chorei litros, assim, achei maravilhoso mesmo. Tipo, como a Isa disse, 2 grandes atuações. E a história também, é tudo muito cativante e tal. Eu achei que eu ia ficar muito triste de assistir um filme no hospital. Eu tava super mal no dia, eu tava doente também. Simbólico, né? Aí eu falei, ai meu Deus. Mas assim, ele tem alívios cômicos e é muito sensível. É incrível mesmo, assim, muito delicado, sabe? Tipo, o tempo que a diretora gasta, sem ficar um tempo dispendioso mesmo, não é uma contemplação vazia, né? Mas ela dá tempo para os personagens. A gente olha lá a velhinha que consegue ter o reflexo de pegar a bola, sabe? Os testes que o médico... Que o pesquisador, na verdade, né? Eu acho isso um ponto interessante também. Ele era um pesquisador resistente de pegar uma vaga de doutor e acabou sendo muito interessante as pesquisas dele para isso, né? E eu acho... Talvez até, assim, eu acho que a vibe dele me agrada mais do que Estranho no Ninho, por exemplo. Que é um puta filme, mas sim, eu acho que esse ficou mais equilibrado, essas questões, sabe? Porque eu acho que lá ele é muito histriônico, o tom do filme, assim. E aqui eu acho que ela consegue equilibrar, como você bem colocou, tem até, apesar de tratar de um tema muito delicado, né, super difícil, né, até por ser baseado também em uma história verídica, ela consegue dar camadas para os personagens e colocar algumas coisas de comédia, mas super sutil, né, ela não fica, não é maniqueísta o drama. Você vê que ela não faz aquela construção num tom alto pra gente ficar chorando loucamente, né? Esse maniqueísmo com os personagens. É muito, muito interessante. E como você colocou, uma coisa que me chamou a atenção é da dificuldade mesmo com que esse médico, né, tem para conseguir, inclusive, realizar o experimento. Porque aqueles pacientes vão completamente jogados ali no hospital, né, psiquiátrico, que, aliás, um tema, inclusive, que a gente abordou aqui em podcasts anteriores, e esses hospitais são complicados. Isso também é colocado no filme, a negligência, que só importava o dinheiro, né? O quanto que ele ia gastar para fazer o experimento, o dono do hospital, né? Ficava só pensando no que ele ia ter que desembolsar para aquilo, e ele estava preocupado com o toque. Acho lindo isso no filme, inclusive, né? Que às vezes a pessoa só precisa de um toque, um afago, um carinho, um olhar mais atencioso para despertar algumas sensações. E é muito, muito interessante como ela vai construindo isso com imagens, né? Porque realmente também nunca tinha visto. Estou feliz, inclusive, que o filme está na Netflix, né? Então muitas pessoas vão ver o filme. Sim. Eu não tinha visto na época, eu só vi agora, e eu fiquei profundamente impactada com o filme. Sim, 2. Inclusive já fica a dica, né? Como a Sam falou, quem não assistiu ainda, corre pra Netflix, né? Porque sabe-se lá quanto tempo eles deixam no catálogo, né? E essa questão da institucionalização, a gente já falou realmente no programa da Laís Bodans, que lembra também esse tratamento mais humano que ele confere aos pacientes, o filme da Nise, né, o brasileiro,
que é essa questão de realmente não enxergar os pacientes como números ou como dados, né, para sua pesquisa, mas enxergar ali nessas pessoas, pessoas realmente, né, por mais que os outros não tratem como tal porque elas estão paralisadas, porque elas não conseguem se comunicar ou se mover, o que ele enxergou ali foi a possibilidade de uma mudança, né. É claro que como o filme é baseado em uma história real, o que a gente percebe é o quê? Ele teve essa ideia de testar esse remédio de Alzheimer nesses pacientes, sabendo que provavelmente eles têm a mesma doença, porque os dados de prontuários deles tinham semelhanças, mas sem saber ainda exatamente que doença era essa, né? Porque na época ainda não tinha pesquisas para isso, né? E sem saber qual seria o efeito neles, porque também é algo que não tinha sido tentado ainda. Então, essa trajetória toda de nos colocar nessa expectativa do resultado e de como isso se mostra positivo e como isso é tão esperançoso e no final ser um pouco que tirado da gente, assim, é um pouco triste, assim, mas faz parte do fato de ser realmente uma história real, né? Mas por isso que eu acho que também o título é tão interessante, né? Tanto Awakenings em inglês quanto Tempo de Despertar em português. Porque é isso, né? Às vezes é um relance, assim, que tu tem aquela pessoa de volta, né? Que ela tá ali de volta contigo, que ela desperta para uma conversa, ela desperta para um momento, uma vivência, e depois volta a dormir, né? Para as pessoas ao redor, assim. É muito triste esse filme. Outra coisa que me chamou muita atenção também, mais próximo do final do filme, né? O quanto aquele personagem do De Niro, que tá incrível realmente, o trabalho corporal dele, nossa, é da ordem do fabuloso. Como ele tinha consciência, inclusive, do quanto era importante, né? A experiência que estava sendo realizada com ele. E aí, naquelas cenas que ele já tá de novo, né? Voltando na catatonia. E aí ele vira pro médico e diz, né, não, me filma, pega a câmera. E o médico, ele naquela situação que realmente, tipo, o quanto eu tô aqui para te ajudar, ou o quanto eu tô te usando aqui, tem um dilema ético também, moral ali do médico, né? E ele fala, não importa, pega a câmera e me filma, a gente tem que fazer isso, a gente tem que salvar as pessoas, a gente tem que sair desse estado, eu quero minha vida de volta, né? Porque a pessoa ficou 30 anos no estado vegetativo praticamente, e de repente, isso também é muito incrível no filme, né? Aí aparece as mulheres, não, eu tinha 26 anos quando eu entrei nesse estado, e agora eu tô com cabelo branco, eu quero uma tinta preta, eu quero maquiagem. O quanto isso tem muito a ver, inclusive, com Quero Ser Grande, né? O quanto, de repente, você falta de umidade que você era criança, ou você era super jovenzinha, adolescente, de repente você tá adulto, velho, já no fim da vida, porque de repente sua mente apagou, você ficou naquela escuridão ali, digamos assim, né? E você volta à vida, de repente. Então, aquelas pessoas que estavam em 26, de repente acorda depois de 30, 40 anos. Isso tem uma relação também com Quero Ser Grande, de alguma forma, né? Se olhar no espelho, né, de novo, sim. Sim. E não se reconhecer, nem se reconhecer no espelho, né? Mas sabe que esse foi um momento que eu fiquei cética e me incomodou, assim, porque é o relato do médico sobre o acontecimento, e o cara tá convulsionando, passando mal, e aí eu fiquei pensando, será que ele não colocou isso como uma justificativa pro fato de ele ter filmado e registrado aquele momento? Deve ter essas filmagens, cara, deve ter essas filmagens, isso na época deve ter sido muito marcante, né? Mas eu digo assim, porque ele coloca o personagem pedindo para ser filmado. E aí eu entrei num momento de descrença de pensar, eu duvido que o personagem pediu para ser filmado naquele momento em que ele estava tendo uma convulsão. Eu acho que é o próprio médico incluindo na história uma justificativa pro fato de, na vida real, ele ter filmado a pessoa convulsionando. Olha, eu não sei, a Penny Marshall me convenceu completamente. O De Niro também. Olha a direção fabulosa. Me convenceram completamente que aquilo ali era possível. Mas é Hollywood, né? Claro que a história não foi, né? Tipo, sempre tem uma romantização. Inclusive, assim, eu acho a direção realmente ótima. Eu acho que esse é o filme, o clássico filme de Oscar, né? Melodramático e melodia mesmo, porque tem um uso de música diegética em alguns momentos que é maravilhoso, que é quando um certo personagem lá volta a acordar e a gente pensa que tá tocando uma música triste de fundo, e aí descobre, por exemplo, que é o personagem que tá tocando no piano. Enfim, mas eu acho que ele tem umas engasgadas
que perto do final, quando ele tenta se vender, sabe aqueles clipes que passa nas indicações do Oscar, assim, tipo aquele momento dramático? Então, tem um momento que o Robin Williams faz um monólogo que eu achei muito ruim, dizendo que amor, amizade, família, essas são as coisas que importam e que nós esquecemos, as coisas simples. E assim, depois de tudo que o filme mostrou, ele não precisava externar isso naquele monólogo desse jeito tão rasgado, sabe? Era um personagem completamente solitário, né? Então, que amor, que família, é essa que ele não tem. Exato. E aí fica parecendo, pela maneira como foi feito esse tratamento no final, que eu achei que esse final, ele meio que descartou todo o desenvolvimento, assim, da narrativa até ali, que o personagem do Leonard foi usado só como um dispositivo, de uma maneira péssima, usar uma pessoa com um problema de saúde como algo motivacional para esse protagonista, inspirando ele no final a, tipo, sair de casa e ter um romance, sabe? Como se essa fosse a moral da história do filme. Tipo, aproveitem as suas vidas porque a gente não sabe se amanhã vocês vão entrar em um estado catatônico e acordar só daqui a 30 anos. Achei péssimo, sério. Não, é uma derrapada, assim, desnecessária. No final, a gente, né, Lembrei aqui eu lembro dele o tempo todo, né? Eu me chamo pelo seu nome. Aí sim é um monólogo que puta que pariu, né? Tipo, funcionou bem demais e faz todo sentido em relação ao personagem, ao que tá acontecendo ali. É fluido, né? Do pai pro filho. A construção, né? Sim, e aí esse é um monólogo que funciona, que eu também não me conformo de não ter ganho tudo. Mas enfim. Não, mas eu digo isso como, assim, pra mim é um soluço, é um tropeço nesse filme, que eu acho que é um drama redondinho. Ele é um drama que funciona super bem. Só que esse final, pra mim, me incomoda porque ele transforma o Leonard num dispositivo narrativo motivacional, o que eu acho um tratamento péssimo dado a própria jornada do personagem, né? Boa análise, faz sentido mesmo. Verdade. Outra coisa que eu fiquei pensando também, e aí a todo momento eu fiquei pensando se isso não aparece no filme, isso não entra no filme, aí obviamente a gente sabe porque é baseado, né, num livro de um médico, enfim. A gente sabe que nesses lugares, né, essas instituições sempre tem pessoas que fazem maus tratos a pacientes. Ainda mais pacientes que não podem emitir nenhuma opinião de nada, né? E eu fiquei pensando, gente, a pessoa tá de 30 anos, aí de repente sentindo as coisas todas, né? E aí nenhum deles, quando acorda, né, no tempo de despertar que eles têm, relata nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de maus trato. Eu fiquei pensando muito nisso, sabe, durante o filme. Foi uma coisa que me veio assim, e nada disso no filme, porque no filme todos os enfermeiros são todos maravilhosos, incríveis, e o único vilão, digamos assim, do filme é o dono do hospital, né, que só pensa em dinheiro e tenta emperrar de alguma forma ali o processo para ele começar a experiência dele. Mas isso é uma questão que eu fiquei pensando, sabe? Essa verossimilhança também de todos serem super maravilhosos, incríveis. Todos os profissionais, nenhum tem um problema. E aí a gente vê de onde parte a narrativa, né? Que é do médico, justamente. E é feel good, né? No final das contas. Sim, sim. Ainda bem que é feel good, porque senão eu tinha ficado destruída ali na minha gripe. Foi um alívio também. Mas eu gosto também falando em alívio cômico, né? Porque a história se passa no verão de 1969. Então, tipo, dos anos 60 para os anos 70, é um tempo de despertar também, de certa forma, mudou muita coisa, né? Tipo, eles saem ali do hospital, olha, um terreno meio bem minimalista e tal, todo mundo meio que neutro na época, né? Aquela senhora que acorda e fala, não, nós estamos em 1930, né? Tipo, e aí quando eles, nos passeios dele, o tipo de música que toca dos anos 70, juventude nova, eu acho isso muito bem trabalhado no filme também. E algumas recorrências, assim, tipo, os personagens olham através da janela em alguns momentos. Eu notei isso, achei isso bem bonito também. Tipo, olhar além da grade ali do hospital, o que minha vida pode rolar. Acho curioso que o De Niro fez o Frankenstein num filme, e eu acho que ele tem umas relações com o Frankenstein nesse também, né? Claro, ele não é um monstro, ele é um humano, mas em relação ao despertar, no momento que ele toma a droga ali, é muito it's alive, sabe? A hora que funciona e ele começa a se mexer, é muito, assim, eu lembrei muito do mecanismo do Frankenstein mesmo, de dar a vida a um ser que estava, entre aspas, inanimado, sabe? E eu gosto muito assim mesmo, como ela usou poemas do Hilke, né? Poemas, nem sempre poemas, narrativas do Hilke, eu gosto muito dele como autor. Aquele jogo
não sei se vou falar certo, mas ou já, pra poder, Ouija pra ajudar a escrever as coisas, né? Que incrível, gente. Muito massa. As passadas realmente de cenografia muito legais, né? Sim, cara, muito bom. A pontinha do Max von Sydow foi boa, foi bergmaniana. Adoro. E o último filme que a gente vai conversar aqui hoje é Uma Equipe Muito Especial, de 92, que mostra quando, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os homens, né, estadunidenses foram convocados, um empresário, que era inclusive do chocolate Hershey's, né, resolveu criar uma liga profissional feminina de beisebol para manter os negócios rodando, ou seja, não era nenhum tipo de filantropia, era apenas negócios. E duas irmãs que são vividas pela Dina Davis e pela Laurie Petty, que moravam numa área rural, elas se unem a essa liga e lutam pelo sucesso do time. O filme ele foi indicado ao Globo de Ouro de melhor canção original com... a música era This Used to Be My Playground, da Madonna, que eu nem acho, assim... É lindo, hein? Encaixou bem demais. Chorei demais. E também de melhor atriz em filme de comédia ou musical pra Gina Davis. E eu acho que ela deveria ter sido indicada ao Oscar também, embora eu não vi quem que foram as indicadas do ano pra saber, né? Porque às vezes o ano é muito difícil também, né? Uhum. E bom, apesar do sucesso que esse filme fez na época, eu lembro de ter visto ele várias vezes na sessão da tarde, né? Eu acho que ele caiu um pouco no esquecimento com o passar dos anos, né? E agora, tanto com o falecimento da Penny Marshall, quanto com toda essa discussão sobre as mulheres ocupando espaços majoritariamente masculinos e tal, ele tem sido trazido de volta à tona. Eu já vi muita gente mencionando ele até como o melhor filme da Penny Marshall. Aí, talvez, é uma questão um pouco mais subjetiva, né? Mas tem também um texto da IndieWire, que eu vou deixar linkado na postagem, que defende que esse é o melhor filme de esportes já feito no cinema. O que eu acho uma afirmação ousada. Concordando com tudo. Tô adorando. E outra coisa que vale lembrar é que esse foi o segundo filme da Penny Marshall a arrecadar mais de 100 milhões de bilheteria nos Estados Unidos. Aí eu fui procurar quais outros filmes, né, que conseguiram esse feito, né? E, bom, a Penny Marshall, como a gente falou, foi a primeira mulher a conseguir isso com o Quero Ser Grande em 88. Aí depois a Amy Heckerling também com Olha Quem Está Falando, em 89. Precisamos fazer um podcast sobre a Amy Heckerling. Aí a terceira pessoa a conseguir foi quem? A Penny Marshall, com uma equipe muito especial. Maravilhoso. E no mesmo ano da Penelope Spheeris com Quanto Mais Idiota Melhor. Então as três primeiras mulheres foram essas: a Penny Marshall, a Amy Heckerling e a Penelope Spheeris. Só a Amy não temos programa a respeito. E uma curiosidade, a Nora Ephron e a Nancy Meyers, as duas nós já temos programas, né? As duas têm 4 filmes cada que ultrapassaram os 100 milhões de bilheteria. Então elas são as recordistas. Muito bom. Olha, eu não tinha visto esse filme na época, eu vi agora pro podcast e eu fiquei diverti horrores. Que foi? Não, tipo, como não viu na época, passou 500 anos. Não, eu também não vi, não. Não, sério? O único filme dela que eu tinha visto é o Quero Ser Grande. Esse eu não vi também. E, gente, é divertidíssimo. O filme tem um timing, assim, incrível. Acho que talvez possa ser realmente o melhor filme de esporte já feito. Não, tô brincando. Mas quando eu vi o filme, eu lembrei muito de 2 filmes. Um é da Ida Lupino, que a gente já teve podcast também aqui, que é o Hard, Fast and Beautiful, né, que é de uma mulher também tenista, e os dilemas que essa mulher precisa enfrentar para conseguir fazer o que ela queria, que era jogar tênis. E o outro também de tenista, que passou recentemente, né, dirigido pela dupla que fez também o Pequena Miss Sunshine, o Jonathan Dayton e a Valerie Perez, que é o A Guerra dos Sexos, que lembra que aí lembra diretamente esse filme, porque também é sobre isso, né, mulheres que querem criar uma liga, né, esportiva, porque é tudo dominado pelo ambiente masculino, e é uma super crítica feminista realmente a esses ambientes, né? Então, até em termos da roupa que as jogadoras têm que usar, né? Tem que ser uma roupa agradável para o olhar masculino. E todo esse debate já estava lá com a Penny Marshall, né? Em 92. É muito legal o filme, realmente. Muito bacana. E inclusive, o Guerra dos Sexos, que tu mencionou, eu considerei, acho que um dos melhores filmes daquele ano, e eu achei que ele passou meio batido, assim, porque ele é um filme feel good também, mas ele é super divertido também, assim. A Emma Stone tá ótima no papel.
Enfim, é um filme que é bem interessante e eu acho que passou meio batido também. É bom que tu lembrou de trazer ele pra discussão. Eu amei esse filme na época, até cheguei a escrever sobre ele, que eu vi no Festival do Rio. E, nossa, o filme foi esquecidaço. E é muito triste, né? Também é uma história verídica. Inclusive, a tenista mesmo, verdadeira, né? Foi consultora de roteiro do filme. Então, Billie assim... King, né? Acho. Isso, a Billie King também tinha uma questão, inclusive, com a sexualidade, né? Porque ela se assumiu lésbica depois. Então, quer dizer, é muito interessante. Virou militante, inclusive, pela causa LGBT. E é um filme que foi completamente esquecido, muito triste. Esse filme é muito bacana. Enfim, toda hora eu fiquei pensando nesse filme quando assistia o filme da Penny Marshall. Por falar em sexualidade, uma coisa que me chama a atenção nesse filme é um aspecto que... Vou começar falando por algo negativo, porque eu gostei muito do filme também, de rever ele, né? Mas a personagem da Rosie O'Donnell, né? Porque, assim, eu amo a Rosie O'Donnell, eu sempre gostava... Quando passava os filmes dela na sessão da tarde, eu assistia todos. Tinha aquele Agora e Sempre, né? Que era com a Christina Ricci também, que era tipo um Conta Comigo ótimo. Na versão feminina. Adoro. Enfim, eu gostava muito da Rosie O'Donnell. E ela depois, alguns anos depois desse filme, também se assumiu lésbica. E a personagem dela aqui nesse filme... é deixado praticamente claro que ela é lésbica, mas é colocado 2 caras que ficam cortejando ela ao longo do filme, que se fosse hoje em dia, talvez isso não tivesse no filme, seria desnecessário pro desenvolvimento da personagem, né? Mas assim, só um comentário, já que a Sam puxou essa questão da sexualidade, né? Sim. Acho que também a gente precisa exaltar aqui a maquiagem do filme, porque a primeira cena logo no comecinho, né, que vai ser aquele filme de memórias, né, e que a Geena Davis está ali totalmente maquiada, envelhecida. Gente, sério, eu fiquei impressionada. É muito bom. Tá incrível naquela maquiagem. Eu fiquei até no começo pensando assim, é ela mesma, porque tá tão bem maquiada, tá tão maravilhoso. Nossa, eu achei que era uma atriz, tipo, avó, tataravó dela. Porque é muito ela. Nossa, gente, muito a bom. maquiagem, juro, eu fiquei muito impressionada. Eu falei, cara, incrível, olha... Inclusive, This Is Us, vamos pegar essa maquiadora aí, porque, né, o pessoal quando envelhece, eu amo a série muito, muito, mas o pessoal quando envelhece fica bem esquisito a maquiagem. Nossa, se tiver amanhã demais, que isso. Eu tava achando que eu ia elogiar o povo do elenco, né? Como acharam uma Geena Davis tão perfeita? Então era a própria. Fui enganada aquelas. E o interessante é que eu acho que eles gastaram toda a verba de maquiagem na Geena Davis, né? Porque as outras personagens são mulheres mais velhas que interpretam. Não é maquiagem, só a Geena Davis foi envelhecida. Só ela. Acho que a gente foi muito bom ali, gastou tudo, não pode. Tem que contratar agora. E eu achei super legal esse artifício do roteiro de nos apresentar essa história contando do ponto de vista da memória que elas se reencontram depois de anos, né? Achei tão bacana isso, assim, interessante, uma coisa super simples e que mega funciona no filme. E é um filme muito mais sobre a fraternidade mesmo do que pensando em romance, né? Tipo, tem o marido, tem a questão dos maridos na guerra, né? Não é só o dela, que é o Bill Pullman, meu amor. Mas isso é bem secundário, assim, tipo... o que importa mesmo é a relação entre aquelas mulheres e tudo, e as irmãs, né? A relação entre as duas. Eu achei isso maravilhoso também. Principalmente pra época, né? Ele é um filme que nem envelheceu, nem precisou da maquiagem, tá tudo ótimo ainda. Agora, o Tom Hanks, eu acho que é a coisa fora da curva, assim, pra mim, sabe? Porque eu fiquei surpresa com o tanto que ele conseguiu ser repugnante e escroto mesmo, assim, tipo, durante a primeira parte. Fiquei assustada, tipo, gente, o Tom Hanks sendo escroto, achei que ele ia ser sempre bonzinho. Ai, que bom, né? Nossa, eles conseguiram mesmo, tipo, cuspindo toda hora. Tipo, ele é um personagem nojento, assim. E é bom pra reforçar o estereótipo dos machos, assim, né? Mas, pra mim, passou um bocado do tom, assim, chegou a ficar um pouco caricato até. Acho que todos os homens do filme estão meio assim também, né? Ela pesa a mão, assim, nos personagens masculinos. Mas eu acho que isso, de certa forma, é feito para fins cômicos mesmo, né? Porque se for pensar que, na verdade, estava tratando de uma questão do vício em álcool e tal, né? E que isso poderia ter todo um outro peso dramático que ela opta por
não abordar no filme, né? E ela coloca isso manifestado mais na própria grosseria do personagem, né? E não sei, assim, não me incomodou tanto. É um pouco surpreendente, porque nessa época, realmente, o Tom Hanks só interpretava personagens bonzinhos, né? E, ao mesmo tempo, a forma como a protagonista da Geena Davis se aproxima dele, incentivando até para ele não beber, e isso é usado no roteiro como uma aproximação dos dois, uma maneira de amolecer o personagem dele para facilitar depois a relação dele com o resto da equipe. Como tu mencionou o fato de não ter romance, eu acho muito bom que isso não se desenvolveu para essa questão do romance na ausência do marido dela. Exatamente. Eu gostei também de ter ficado na tensão entre os dois ali, tipo, será que é uma affair? Mas não, cara, eu achei que não tem nem tensão, tem uma camaradagem. Não, eu sinto, principalmente dele, porque, assim, mas de um jeito saudável até, sabe? Tipo assim, com certeza eu vejo, assim, que ele se interessou por ela. Me surpreendeu ele ser tão respeitoso na maior parte do tempo, e quando ele conhece o marido, né, o Bill Pullman, ele, tipo, nossa, velho, isso é foda, sabe? Você, tipo, ser marido dessa mulher sensacional, assim. Então, eu acho que passa um pouco da admiração. Eu acho que ali já é um affairzinho mesmo. Eu pra mim, isso, na verdade, era tipo uma curiosidade dele, porque ele começa sendo aquele cara que não acredita na capacidade das mulheres de serem boas jogadoras de beisebol, e ele se depara com essas mulheres que jogam num nível suficiente para serem realmente profissionais do esporte, né? Então, eu acho que é um misto de respeito com uma curiosidade. Quem é essa mulher? Sabe quem foi citando a Madonna ali, né? A Madonna ali. Mas, pra mim, o que ficou mais caricato é justamente, já que eu falei da Madonna, a personagem da Madonna, porque eu acho que explora demais a persona que a Madonna tinha na época. Ai, eu adoro ela. E embaralha um pouco, borra um pouco o que é a personagem e quem era a Madonna, como ela se apresentava na época. Assim, um pouco é a Madonna que está ali, não uma personagem, sabe? Mas eu queria ver a Madonna mesmo, sabe? Tipo, tinha que ser, porque... E eu acho doido, assim, também, porque não tem uma rivalidade que fica parecendo que vai ter. Tipo, elas chegam, as irmãs chegam, e aí a Madonna é meio bitch no início, assim, tipo, qual é, mulher, não sei o quê. E aí você fala, ai, meu Deus, vai ser um antagonismo aqui, né? Só que não, na verdade é um jeitinho dela mesmo e tal, e não fica as meninas brigando. Tem a briga entre as irmãs, mas é uma coisa de antes, né? E acho lindo também, pulando... A Madonna, pra mim, tá sensacional. Mas... não como atriz, como Madonna mesmo, perfeito. Mas acho lindo aquela menina que não sabia ler, e aí ela fica perdida, né? Que ela não consegue achar o nome. Aí vem a outra, tipo, muita sororidade, cara. É bonito demais aquilo. E ajuda ela a achar, sabe? E depois a Madonna mesmo ensinando ela a ler com romance erótico. Mas assim, aquilo é muito legal, sabe? Tipo, não competir mesmo, é ajudar, sabe? É muito bonitinho. Isso é muito à frente. Muito lindinho o filme, muito lindinho. Uma coisa que eu acho legal também é que logo no começo, né, quando Tom Hanks, tipo, o personagem do treinador, né, fala, tipo, eu tô aqui porque dane-se, elas nem não são jogadoras, são mulheres, né, e tal. E aí fica uma disputinha entre ele e a personagem da Geena Davis, né, de quem é, de fato, o técnico do time. Que é uma questão, né, para muitas equipes femininas, que raramente você vê mulheres técnicas, né. Ainda é uma função de quem comanda, quem sabe muito daquilo é o homem. E até isso ela colocou no filme, né? E eles ficaram disputando ali quem daria o comando de fato para a jogadora. Numa cena muito divertida, inclusive, que é com os sinais que eles fazem do beisebol, né? Então até essa discussão passa super rapidinho no filme, mas tá lá de alguma forma. E outra coisa que ela discutiu, que eu achei interessante, ela colocou em uma cena, e é o suficiente para dar um contexto maior, né? Porque assim... Como a gente mencionou ali na sinopse, essa liga, na verdade, ela foi criada porque como os jogadores de beisebol estavam na guerra, para os patrocinadores não perderem o dinheiro, né, continuar tendo os jogos para as pessoas continuarem indo para os estádios assistirem, né, então tinha que arrumar, vamos dizer assim, jogadores reservas, tanto que alguns anos depois que acabou a guerra, essa liga feminina também foi extinta, porque ela era só o step para falta da equipe masculina. E aí o que acontece? Eles achavam que as mulheres não iam ter o mesmo desempenho que os homens, então que os jogos não iam ser tão interessantes. Então precisava atrair pela beleza das mulheres.
E aí tem aquela questão da personagem que não é tão bonita, mas que joga pra caralho. E aí eles colocam ela no time, né? Porque era irrecusável. Mas os padrões de beleza racistas fazem com que todas as protagonistas, todas as participantes na vida real dessa liga eram mulheres brancas. E aí tem essa questão de que mesmo a mulher branca que não é tão bonita, ela é aceita. Mas as mulheres negras que jogavam beisebol ficavam de fora. E aí ela coloca aquela cena em que uma bola sai do campo. Eu notei, maravilhoso. E aí quem pega a bola e joga de volta pra dentro do campo é uma mulher negra. E tipo, ela mostra que a jogada dela é muito forte, que tipo, a jogadora sofreu pra pegar aquela bola, mas aquela mulher não podia participar da liga. Nossa, isso é sensacional, essa cena. Eu fiquei de cara com esse comentário também. Porque é muito rápido, né? Assim, rápido. E não precisa falar uma palavra, você já entende qual que é a crítica. Qual que é o contexto ali, né? Tipo, ela tá pontuando. Literalmente a margem do campo, né? Tipo assim, excluída, e percebemos isso aqui. É pesado e é muito importante essa cena. Muito maravilhoso. Então, assim, ao mesmo tempo que ela destaca que realmente existe uma sororidade entre essas jogadoras, a questão de quem ganha ou quem perde nem é tão importante, são vários times e a gente mal acompanha quem tá ganhando as partidas, a gente torce por elas, mas o troféu no final não é o mais importante do filme. Mas ela marca isso como positivo, mas positivo para algumas mulheres que tiveram acesso a isso, sem deixar de esquecer de lembrar que isso foi uma questão de negócios e esses negócios não incluíam todo mundo, né? Olha, se a gente pudesse falar aqui, então, uma genialidade da Penny Marshall, que a gente percebe nos 3 filmes, é de fato essa sutileza que ela consegue, geralmente, com uma ceninha pequenininha, um fragmento de sentido, fazer uma super crítica, né, pontuar detalhes, nos 3 filmes aqui, eu acho, sem precisar transformar aquilo como um discurso afirmativo, ou um discurso militante, tudo ali, nas entrelinhas, ela consegue criar imagens para colocar isso pra gente nos 3 filmes, e é muito genial. E nos anos 90, né, cara? Exatamente, porque essa sutileza, muitas vezes, é o tom errado que o filme ganha, às vezes, né? Um tom a mais, desnecessário, maniqueísta, e ela consegue sempre, num tom ali bem certeiro, apontar as coisas, os problemas que estão, mesmo que por mais subtexto do filme, ela consegue colocar isso de forma orgânica. Eu acho que se esse filme fosse lançado de novo hoje em dia, se ele fosse feito hoje em dia, com algumas pequenas alterações também para se adaptar, né, pros tempos de hoje, mas ele hoje seria um sucesso absoluto, com todos os temas e discussões que ele passa tão, assim, mesmo que de maneira pontual, assim, acho interessante a forma como ele, com o passar dos anos, foi realmente sendo esquecido. Ou não, né? Ou ia ser um puto filme que a gente ia estar aqui, que droga, o filme não foi reconhecido. Apenas mais um, né, nessa seara. Tipo, ninguém vê o tanto que é foda, é complicado, não dá pra saber, né? E a Penny realmente é muito boa de ritmo, né, cara? Como é que ela constrói o suspense, assim, te deixa esperando, mas te entrega também, não te entedia. É muito maravilhoso. Esse é o que eu mais gosto dos 3. E eu, mesmo ele sendo mais levinho, de certa forma, o primeiro é mais leve, mas eu ainda consegui chorar muito, assim, me emocionei na homenagem final, né, que fazem para as jogadoras e tal, os reencontros, né, e voltar no passado, eu que morei no interior ali, tem um cumprimento das duas, né, que é tipo, mula, égua. E no interior que eu morava, era muito assim, sabe? Tipo, era bem interior mesmo. E aí eu lembro que tinha esses cumprimentos, então eu também me emocionei nessa parte. Assim, era pra ser engraçado, mas saudade da minha avó, sabe? Tipo assim. Então eu gostei demais desse filme também. Ele é 4 estrelas e meia e um coraçãozinho. Bom, pessoal, então a gente gostaria de lembrar vocês que todos esses filmes que a gente citou aqui, ou a grande maioria deles, e as referências, tudo vai estar citado lá no nosso post, né, no Anticast. E para dar seu feedback sobre esse programa, deixe seu comentário no SoundCloud
ou no nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br. Vocês também nos encontram no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Letterboxd, Feito por Elas. E se puderem, por favor, avaliem a gente no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. Lembrando que, além do site, do feed dos programas, também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E outra forma de ajudar a gente a crescer é por meio do Padrim e do Patreon. Colabora com a gente, acessa lá padrim.com.br ou patreon.com, os dois é /feito por elas. Quem é madrinha ou a padrinha, a gente ajuda a escolher as nossas futuras pautas, então escolhem por meio de enquetes, né, quem vão ser as diretoras que a gente vai abordar, e também recebe em contrapartida uma newsletter que a gente faz quinzenal com conteúdo que a gente cria e cura sobre cinema, sobre televisão, representatividade, gênero, enfim, é um complemento ao que a gente já faz aqui nos nossos podcasts. E a gente também tem um grupo no Telegram, onde se conversa principalmente sobre cinema, mas também sobre outros assuntos. O link vai ficar na postagem, a gente vai deixar aqui. Então, conta pra gente o que vocês acharam dos filmes da Penny Marshall, se vocês já tinham assistido eles na época da sessão da tarde ou na época do lançamento, se só assistiram agora, gostaram, qual foram as impressões, qual o seu filme preferido da Penny Marshall. Manda esse comentário pra gente. Obrigada, gente, até o próximo programa. Beijo, pessoal, valeu. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Agora tem que tocar It's just to be my playground. Tem que encerrar assim, viu? Madonna. Tem que encerrar com a Estê cantando, eu acho. Just to be Cantei super bem, ainda nem foi embromation. Então pronto, falou. Tchau. Tchau. To be my playground.